concordar com o Marquinhos, mas quero dar um adendo. A gente vive já, talvez, uns 15, 20 anos, onde, como foi a sua primeira pergunta, né, se tem tirado Cristo do Evangelho, da Bíblia, da pregação, a gente tem já umas 2 décadas, pelo menos, onde as pessoas que vieram se convertendo, elas não vieram se convertendo por Cristo. Falou tudo agora. Então, a mentalidade delas é uma mentalidade disso, eu vou dar e vou receber, é uma mentalidade de que eu quero ter sucesso, é uma mentalidade de que Deus me botou como cabeça e não como cauda. E isso são de 20 anos. Então, o que acontece? Você acaba reproduzindo aquilo que você tem aprendido. Vou tentar melhorar. Um povo de que há 10, 20 anos não aprendeu a amar a Bíblia, não aprendeu de fato a importância da Bíblia, ela não vai ter fome e sede de Bíblia. Por quê? Porque ela não foi ensinada isso, não falaram para ela da importância disso. Então, essas pessoas, muitas das vezes, vão chegar a uma liderança, elas vão reproduzir o quê? O que a liderança falar. O que ela aprendeu esse tempo todo. Agora, então, se não aparecer alguém que rompa isso, que quebre isso para falar, olha só, Jesus, ele pode te dar a vitória que tu esperas. Mas viver em Cristo é muito mais do que ter a vitória que tu espera. É saber que Ele te deu a maior vitória na cruz e te resgatou para a vida eterna e deseja que você seja o bom perfume dele nesta terra, independentemente do que vai acontecer nessa terra. E aí você vai pegar um exemplo, tu vai pegar Paulo, que morre já com uma certa idade, mas você vai pegar João Batista, que morre muito cedo. Você vai pegar 11 discípulos que morrem através de assassinatos, mas você vai pegar João, que morre já com uma idade bem avançada. Então, independente do tempo que vai viver ou morrer, todos esses viveram para a glória de Deus, viveram personificando a pessoa de Jesus Cristo neles, porque entenderam que só há salvação, e lá João 17 vai dizer isso, né, que a vida eterna consiste em conhecer a Cristo. Amado, se você não conhece a Cristo, você pode ser religioso da maior igreja que tiver, tu pode ter o melhor dízimo que tenha na história, dar o melhor dízimo, mas se você não conheceu a Cristo, você não tem a vida eterna, a não ser que Jesus esteja mentindo em João 17. Todavia, repito, são 20 anos sendo as pessoas ensinadas a não conhecer a Cristo, a conhecer meios, estratégias, marketing, pare de sofrer, essas coisas todas. O que elas vão reproduzir? Vão reproduzir isso daí. Eu quero perguntar, o Amaral entrou num assunto muito legal, fazer uma pergunta para ele aqui. 2 perguntas, né? Uma dentro da outra. Primeiro, pregar a verdade. A verdade que eu falo, né? Que eu estou vivendo isso. Pregar a verdade para essa geração é mais difícil? E o que é que esses caras viram? Esses 11 viram que nós ainda não conseguimos ver? Vamos lá. A primeira pergunta eu acho que eu entendi. Eu, particularmente, eu não creio que haja geração de ser mais difícil pregar a verdade. Porque a verdade ela é absoluta, ela é Cristo, ela vai ser sempre em qualquer geração. Talvez seja mais difícil essa geração querer ouvir a verdade. Isso aí, E ouvir e aceitar a verdade. Mas isso também é um reflexo desse mundo pecaminoso da atualidade. Porque você vai ver que ninguém quer ouvir a verdade em área nenhuma. As pessoas defendem agora, essa é minha verdade. Essa é a verdade dele. Então, quer dizer, nunca vai haver mentira. Porque todo mundo tem a sua própria verdade, então nada é mentiroso, não. Né? Há muito tempo atrás, eu falei isso, depois eu ouvi, com o passar dos anos, alguns filósofos, psicólogos falar isso. Eu falei assim, quando eu falo que tudo é relativo, eu estou usando de um absoluto. Qual é o absoluto? Eu estou afirmando que tudo é relativo. E ninguém pode me contradizer quando eu afirmo que tudo é relativo. Mas se eu estou afirmando isso, a minha afirmação ela é absoluta, ela não pode ser questionada. Então, esse conceito ele já é errado. E desse conceito a gente partiu para isso. Não, tem a verdade dele, a verdade... Não existe. Verdade é verdade. O oposto disso é mentira. Não tem como eu falar assim, ó, esse microfone aqui, ele é feito de aço inox. Pô, não tem. Eu posso, na minha cabeça, dizer que é, mas todo mundo que for pegá-lo e for investigar o material vai ver que não é. Então não existe verdade. Verdade é uma só. E quando a gente fala da palavra, a pessoa ela pode não querer crer, ela pode querer questionar, mas a vontade dela de rejeitar
nunca vai mudar a verdade que é a Bíblia. O problema é que é isso, a gente vive uma geração onde, se você não fala o que agrada a essa geração, aí eu repito que já vem um tempo sendo ensinado isso, tu tem que ir aonde você se sente bem, isso. Aquilo que te dá prazer, né, o hedonismo puro. Então, quando isso não acontece, a pessoa vai falar assim, não, é porque essa igreja não é legal, porque essa palavra não é boa, e vai para outra. Então, a verdade, ela sempre foi difícil, porque a gente prega a santidade para o povo que vive no pecado. A gente prega amor para quem quer odiar. A gente prega perdão para quem quer guardar a angústia e vingança. A gente prega misericórdia para quem quer viver no egoísmo, no egocentrismo. Então, pregar a verdade, ela sempre vai causar uma reação em algumas pessoas não boas. Mas o problema não está no pregar. O problema está no quem quer ouvir. E aí entra naquela pergunta anterior. Só que pregar a verdade, ela quase nunca, não vou falar nunca, ela tem grandes seguidores. Porque a verdade de Cristo é contra a nossa... aquela música de... Ai, Jesus... Sérgio Lopes, né? Eu luto contra a minha própria natureza, né? A minha própria carne, a natureza humana que há em mim. Quer dizer, você tem que negar a si mesmo e tomar a cruz. Então, a verdade, ela vai causar isso. E quem está disposto, de fato, a viver isso? E aí, para terminar essa fala, a gente lembra de João 6, né? Jesus fazendo milagres e o povo seguindo, indo atrás dele, maravilhado. Daqui a pouco ele começa um discurso duro. Todo mundo começa a ir embora. Ficam só os discípulos. Se fosse no dia de hoje, eu costumo dizer que os pastores iam falar, não, vou mudar aqui, pelo menos esses 12 ficaram. Jesus não tem esse negócio. Ou você crê ou não crê. E vocês não querem também ir embora? E é lá no versículo 68, Pedro vai dizer, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? De novo, vida eterna é só nele, palavra só dele. E então, assim, sempre teve uma multidão que só queria os sinais, só queria o que convém, mas Jesus sempre continuou pregando a verdade. Agora,